aquilo que o Senhor tem colocado no coração do teu servo, que ele possa transmitir, ser com todo vigor, com toda a honra e glória do Senhor, para que possamos sair cheios do Espírito Santo, é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Sem perca de tempo, abra a tua Bíblia, o Evangelho ao qual escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 3 a seguir. Marcos 2, 3 a seguir. Para nós é motivo de alegria estar uma vez mais no lugar onde é exaltado e glorificado o santo nome do Senhor, visto que o motivo dessa assembleia, desta reunião, nada mais é isso, irmãos, que nós nos reunirmos para adorar e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos acharam, amém? Diz a palavra do Senhor: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Amém. Pode tomar assento. Irmãos, o texto ao qual lemos é um tanto que conhecido por nós. Fala de um milagre que aconteceu em Cafarnaum. A epígrafe ou o título desse versículo diz: o paralítico de Cafarnaum. Mas alguns de nós sabem a história por completo. Poderia discorrer todo o capítulo. Nós vamos ver que, mediante um ato de fé, Jesus efetuou um grande milagre, que foi perdoar o pecado daquele que jazia em trevas. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que dentro do contexto dessa história, existia juntamente com Jesus, ali onde Jesus estava, naquela casa, alguns fariseus. Após Jesus efetuar as palavras miraculosas, dizendo: perdoados estão os vossos pecados, ou os teus pecados estão perdoados, esses homens começaram a murmurar entre si, dizer: mas quem é esse aí que está blasfemando? Quem é esse aí que quer perdoar pecado? Pois somente Deus pode perdoar pecado. Se nós decorrer todo o capítulo, nós vamos ver essas indagações por parte desses fariseus. Vamos ver também que Jesus, conhecendo a maldade do coração deles, olha para ele e diz assim: escuta aqui, o que é mais fácil? Perdoar, falar esse paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou dizer a ele: levanta e anda? Neste momento, Jesus olha para o paralítico e efetua assim a cura. Esse homem volta a andar, ou começa a andar. É interessante ver, irmãos, que primeiramente o ato de Jesus, mediante uma necessidade, foi perdoar o pecado. Mas eu quero juntamente com você meditar na palavra do Senhor. E algumas coisas que me chamou a atenção nesse capítulo é essa. A primeira que me chama a atenção é que teve 4 homens que levavam uma cama, um leito ou uma maca. Só que não levavam apenas uma maca. Em cima dessa maca havia uma necessidade, havia um paralítico. A Bíblia diz que eles caminham ao encontro de Jesus. Só que quando chegam lá no lugar onde Jesus estava, eles não puderam se aproximar devido à quantidade de pessoas que ali estavam. Então a Bíblia diz que esses homens tiveram uma ideia: pois bem, se nós não podemos ir até lá, já que nesta ótica aqui
extremo, vamos fazer o seguinte: tem uma escada na lateral dessa casa. Vamos subir essas escadarias e lá em cima vamos tentar encontrar Jesus. A Bíblia diz que eles subiram com um paralítico na maca, em cima da casa. Agora pense você o esforço que esses homens tiveram, irmãos, para levar esse paralítico lá em cima. O empenho que eles tiveram, o esforço físico que eles tiveram que fazer para chegar lá em cima do telhado, aonde estava Jesus, ali dentro. Então eles tiveram que chegar lá em cima. Se fosse somente meramente um milagre para eles, individualmente falando, talvez seria fácil. Um por vez subia, mas não. Eles estavam unidos num propósito de verem a cura, de verem o milagre em benefício a uma segunda pessoa. Foi falado sobre missão nessa noite, irmãos. Eu vejo aqui um grande e tremendo exemplo de missão. Missão no nosso vocábulo significa incumbência, ou um dever a ser feito. E da parte de Deus, todos temos uma missão. Todos. O ide é para nós todos. Ide pregai o Evangelho toda a criatura. Esta é a maior missão da igreja ao qual estamos vivendo, da igreja desse presente século. É a ordem dada essa: ide e pregai o Evangelho. Uma outra ordem que está no imperativo, ou seja, tem que ter cumprimento, é esta: ide e fazei discípulos. Quando Jesus dá essas ordens aos seus discípulos, Ele não está dizendo para eles, ou até mesmo para nós, nos dias de hoje, ide e fazei membros. Em muitos lugares por aí que estão indo, mas estão fazendo membros, moldando ao caráter, ao tranjeito do seu liderado. Mas quando Jesus diz ide fazer discípulos, é ir fazer discípulos para o reino de Deus. Então, o que eu vejo aqui e aprendo com o exemplo desses 4 homens é isso: é que eles não mediram esforços em ajudar uma pessoa que estava passando por uma grande necessidade. Talvez você tenha um vizinho, um conhecido, alguém que está paralítico. Não anda em cadeira de roda, não, mas os seus sonhos, os seus projetos estão paralisados. A sua vida espiritual está paralisada, não anda, está estagnada no mesmo lugar. A minha e a sua missão, irmãos, é investir esforços físicos, como esses 4 homens fizeram, e tentar achar uma solução para esta pessoa que está passando por essa necessidade. Só que como, irmão, eu posso fazer isso? De que forma eu posso ser um promissor de bênçãos para aqueles que precisam ir fora? Vamos citar alguns exemplos ao qual podemos tirar dessa passagem. Um deles é esse: eles subiram a escada, só que não se contentaram com a visão com a qual estavam. Se não perceba que eles, ao subirem lá no telhado, a visão deles estava mais ampla do que eles podiam ver e enxergar. Talvez uma visão mais bonita, mas eles não se acomodaram, não se contentaram com aquilo. Fisicamente falando, entenda, fisicamente falando, materialmente falando, na ótica humana, eles estavam acima de Jesus, porque eles estavam no telhado. Eles no telhado e Jesus ali embaixo, dentro de um cômodo, pode ser uma sala. Eles não se contentaram em querer estar apenas acima de Jesus, no sentido figurativo da palavra. É verdade, aleluia. O que eles fizeram, ao que foi lido, eles descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. O que nós aprendemos
conseguimos subir com ele aqui em cima. Agora vamos deixar que Deus nos protege. Não. A Bíblia diz que eles investiram esforços em destelhar e também fizeram um buraco. Agora eu pergunto para você, de que forma eu posso fazer um buraco? Como eu posso fazer um buraco? Que a tradução é essa, fizeram um buraco. Só tem um jeito, irmãos. É dessa forma aqui, com uma pá. Só que ali era a palha que estava, juntamente com a argila. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que se abaixar e começar a cavar. O interessante dessa história, irmãos, é isso. É que para eles verem Jesus, eles tinham que se abaixar. E a partir do momento que nos abaixamos nessa posição, eu estou dizendo, eu me prostro perante aquele que vive e reina para todos sempre. Não tem como você querer ver milagre da parte de Deus sem estar prostrado na presença do Senhor. É impossível ver milagre de Deus se não for por intermédio da oração. Não tem como, irmãos. O que eu aprendo aqui é isso, pastor. Eles queriam ver o milagre. Primeiro subiram, depois desceram. O que nós precisamos aprender na nossa vida é isso. É que quando pensamos que estamos lá em cima, é o momento de descer para ver Jesus. E a Bíblia diz que eles foram e cavaram, observaram, focaram, visionaram Jesus. O que acontece? Agora é a hora de nós descermos. Sabe o que me chama a atenção também? É que eles podiam muito bem ficar vivendo os milagres. Eles podiam muito bem ficar acomodados ali. Não, vamos uma jeitinho aqui e ficar olhando. Viram o que vai acontecer? Olha só. Que maravilha, que pensa de milagre, né? Eles podiam ficar observando, irmãos. Meramente espectadores podiam ser, mas não quiseram. Eu queria que eles pensaram, a visão está boa, está tudo ótimo. Mas vamos fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Vamos descer o necessitado até Jesus. Vamos apresentar a Jesus a necessidade dele. Ah, segura naquela ponta, segura na outra, na outra, na outra. Talvez uma corda. Desceram. Dali para frente foi com Jesus, irmãos. Missão é isso, irmãos. É você não ter a sua vida por preciosa. Paulo, em determinado momento da sua vida, ele diz: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, com tudo que eu faço à vontade daquele que me chamou. O problema desta geração ao qual estamos vivendo é isso. É que a minha vida é mais preciosa que tudo. O meu conforto tem que estar em primeiro lugar. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu vou ter que sacrificar um momento de prazer. Ah, eu não vou fazer isso, aquilo, porque não, hoje é dia da família, tem que ficar em família. Esses homens talvez tinham família, tinham deveres a fazer, só que tiraram um dia para ajudar um necessitado. A recompensa foi essa. Eles viram a teofania. O que é teofania? É manifestação do poder de Deus em favor ao ser humano. Eles viram a cavode de Deus. O que é cavode? Jesus, no capítulo 11 de João, capítulo 11, versículo 40, ele diz, lá em Betânia: se creres, verás a glória de Deus. Referindo-se ao milagre que posteriormente iria acontecer na vida de Lázaro. E glória aqui, irmãos, glória aqui no original significa cavode. E cavode nada mais é do que honra, grandeza e presença. Esses homens, quando se colocaram na posição de estarem prostrados e ajudando um que estava descendo, eles iriam contemplar a cavode de Deus.
a manifestação do poder de Deus. Eles iriam contemplar o milagre de Deus, a presença de Deus, a honra, a grandeza de Deus. E a história segue que esse paralítico chega até ali, a Bíblia diz que Jesus veio na fé. Jesus não olhou a posição, Jesus não olhou conta bancária. A Bíblia diz que Jesus não olhou vestes, não olhou automóvel, Jesus não olhou nada, apenas Jesus viu a fé dos homens. Verdade. E o que acontece? Ele olha para aquele paralítico e diz: teus pecados estão perdoados. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, que os fariseus que ali estavam começaram a murmurar entre si e começaram a questionar, querer invalidar a obra messiânica de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus questiona-os e pergunta se é mais fácil perdoar ou efetuar a cura. Jesus efetua a cura também para provar que ele era o Filho de Deus, se bem que não precisaria, mas ele faz o milagre acontecer. E é da natureza humana caída, apontar e acusar. Isso está em nós, da natureza humana caída, apontar e acusar. Se não perceba que é bem mais fácil para nós seres humanos julgar e condenar do que defender e absolver uma pessoa. É bem mais fácil. É bem mais fácil apontar e acusar. É fácil isso. Isso são fragmentos e a essência do homem caído lá do Éden, do capítulo 3 de Gênesis, versículo 11 e 12, aonde Deus chega lá no jardim, vê que Adão se escondeu dele e pergunta: Adão, onde estás? Adão diz: estou aqui, porque eu percebi que estava nu e me escondi. A Bíblia diz que Deus pergunta: como é que tu não sabe que está nu? Por um acaso comeste do fruto que era proibido? Olha onde entra a natureza humana caída, irmãos. Depois de um homem cometer o pecado, depois de um homem romper a aliança com Deus, depois de Satanás introduzir o pecado na criação, o homem fala para Deus: aquela que tu me destes, ele apontou o seu dedo, aquela que tu me destes. A primeira acusação começa. Deus vai na mulher e pergunta: está aí? A mulher: foi a serpente. Segunda acusação. Quem pagou o pato foi a serpente, não teve quem acusar. Mas o que eu aprendo aqui é isso, irmãos. É da natureza humana apontar, julgar e condenar uma pessoa. Está em nós isso, essa maldade está em nós. Quando Deus traça o projeto missionário, de trazer novamente a ligação entre Deus e criatura, Criador e criatura, Deus sabia que não poderia contar com o ser humano para perdoar outro ser humano. Deus não podia contar com essa natureza para perdão. Então Deus fala para a serpente, pronuncia as palavras proféticas no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, e diz que do ventre da mulher nascerá um que te pisará a cabeça, referindo-se a Jesus Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, que no decorrer da história muitos homens foram levantados por Deus. Davi foi um exemplo. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas pense bem, um homem segundo o coração de Deus fez o que ele fez, porque a maldade estava também na essência da matéria de Davi. Então precisava-se que viesse um ao mundo que não tivesse 100% dessa natureza pecaminosa, para assim remir os nossos pecados, para assim perdoar nossos pecados. O perdão, irmãos, o perdão
É uma ciência profunda a ser estudada, perdão. Porque lá no Gênesis Deus já traçou o plano de perdão, de perdoar a criatura caída. E lá em Gênesis Deus mostrou fragmentos de perdão pelo homem, fazendo vestimenta de um animal. O primeiro sacrifício para tapar o pecado, a vergonha do homem, foi por intermédio da morte de um animal, porque a Bíblia diz que Deus fez vestimentas da pele do animal. E Jesus Cristo é a prova maior do amor de Deus em favor das nossas vidas, da nossa alma. Agora eu pergunto a você: o que te falta para perdoar? O que te falta para ter a essência do perdão na sua vida? O que nos falta para ter essa essência de Deus? Você pode dizer: não, mas o perdão então é só Jesus que teve, só Ele que pode ter e dar. Tem uns que dizem assim: ó, eu não perdoo porque quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus, não Deus. Quem estava pregado naquela cruz, no capítulo 23 ou 24 de Lucas, versículo 33 a seguir, quem estava pregado naquela cruz era o Cordeiro de Deus, que tiraria todo o pecado do mundo. Era Jesus Cristo que estava naquela cruz. E ele sofreu na carne, como um homem, todas as humilhações, todos os escárnios, todas as dores. Mas mesmo assim, ele diz, 23, 34 de Lucas: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Deus, aleluia. Jesus, sendo Filho de Deus, limitado a essa forma humana, pregado numa cruz, expressa o propósito da sua missão, o propósito da sua vinda a esse mundo. Ele libera e pede perdão em favor das nossas vidas, em favor daqueles romanos, soldados que ali estavam rasgando suas vestes e escarnecendo. Ali ele nos ensina, irmãos, que não importa o que acontecer, temos que liberar o perdão. Perdão significa remissão. Perdão significa perdoar, reatar, pagar. Significa dar. Agora, o que é essa essência do perdão? Mas o que isso tem a ver com o texto que foi lido? Tem tudo a ver, irmãos. Antes de qualquer coisa, a propagação pior do cristianismo em toda a era está sendo agora. A pior propagação do cristianismo em toda a era do cristianismo, em todo o século, está sendo nos dias que estamos vivendo. É a pior geração que está expressando o cristianismo sem vínculo com a cruz. Um cristianismo sem cruz. Um cristianismo ao qual querem materializar a fé. De que forma? Eu digo e repito, não vou cansar de dizer isso, irmãos. Uma geração que crê numa toalhinha, uma geração que crê num copo de água, uma geração que crê numa tambuquinha de óleo, uma geração que crê em 2 palitos de picolé transpassado. E não só creem, investem, compram isso, achando que isso vai trazer solução para a sua vida. Essa é a geração dos dias de hoje, num contexto geral. É a geração que eu intitulo a geração Tomé, que precisa ver e tocar para crer. Deus, aleluia. A pior geração é essa, irmãos. A pior da história. Mas Jesus quando nos chama, Ele nos chama para refletir o que Ele fez lá em Cafarnaum. Antes do milagre, antes do material, para o paralítico, ele voltando a significava, o simbolismo
simbolizava uma casa, um carro, trazendo os dias de hoje. Para o paralítico, ele voltar a andar, simbolizava um casamento, simbolizava muitas coisas, porque era uma cura no físico, no material, simbolizava isso. Só que aí nós percebemos qual é a primordial missão de Jesus Cristo em favor de nós. É nos perdoar dos nossos pecados, é nos remirmos. Mesmo que eu vou dar um exemplo de mim, eu pago aluguel, mesmo que eu morra e seja enterrado, mas não consegui minha casa própria, e a gente anseia por isso, mesmo que isso aconteça, irmãos, eu não posso perder o meu foco, que é a salvação. Tem muitas pessoas que resumem sua alegria em muitas coisas e esquecem da salvação. Eu quero dizer que antes de qualquer coisa, o que Jesus quer fazer em benefício à sua vida, em benefício à sua alma, é perdoar os teus pecados. Mas o interessante, irmãos, o interessante é isso. É que não é apenas os meus pecados que Jesus quer perdoar. Jesus ele está disposto e predisposto a perdoar também o pecado daqueles que me perseguem, daqueles que me afrontam, daqueles que me caluniam, daqueles que zombam de mim. É desses também. Mas a pergunta é, voltando para os 4 homens de Cafarnaum, essas pessoas que te perseguem, essas pessoas que te afrontam, essas pessoas que te humilham, essas pessoas que causam tristeza, ou até mesmo fazem escorrer o seu rosto com uma lágrima, essas pessoas, na pré-figuração aqui desta mensagem, é esse paralítico. Os homens carregaram o paralítico até o telhado. Eu não digo até o telhado, mas carregue essas pessoas que te afrontam, que te perseguem, carreguem elas até a presença de Jesus, para que Jesus possa efetuar o milagre da salvação na vida dessas pessoas. Às vezes nós somos tão egoístas, que eu me salvando está bom, eu estando garantido está ótimo. Eu costumo dar um exemplo, irmãos, já que estamos falando também sobre missão. Imagine você numa churrascaria, você e sua família. Você está sentado ali numa mesa farta, e essa churrascaria é um espeto corrido. E o garçom vem com vários tipos de carne. E você saboreia aquilo tudo ali, comendo carne assada, com uma maionese e também tomando uma Coca-Cola. Coisa boa, irmãos. É delícia isso. Agora imagine só um domingo, irmãos, dessa forma. Solzinho agradável, você, sua esposa, seus filhos. E você está do lado de uma janela. Aí de repente nessa janela chegam 2 crianças, irmãos, sujas, maltrapilhas, pé descalço. Aí essas crianças olham e ficam observando você comer. E observam, e você olha ainda, eles estão estralados, marejados de lágrimas. O que levou elas ali foi a necessidade de se alimentar. Mas quando ela vê essa cena, você e sua família nessa mesa, sabe o que está acontecendo, irmãos? Elas estão imaginando que naquela cadeira e na outra cadeira podiam estar elas duas, e nas outras 2 cadeiras podiam estar o pai e a mãe delas. A necessidade aqui talvez não tenha uma esmola, um alimento que levou elas até aqui, só que a visão dela foi mais ampla. Elas se imaginaram naquela mesa, elas queriam estar ali. Aí você olha aquela cena, você chama o garçom,
E você diz para o garçom: meu amigo, por favor, feche essa janela. Ou afasta essas crianças dali. E você se vira, continua a se alimentar e não dá mínima para essas crianças. Espiritualmente falando, estamos fazendo todos os dias isso, irmãos. Quando pessoas que passam por essas ruas olham aqui para dentro, pessoas que já provaram desse alimento, mas estão afastadas, passam, olham, observam mais aqui dentro, e não temos uma palavra para direcionar essas pessoas. Todas as vezes que omitimos a palavra de Deus, o alimento puro que desceu do céu, a esses que perecem de fora, estamos fazendo isso. Estamos negando o alimento espiritual a esses que perecem de fome e sede. Então, se você não quer se achar culpado do sangue desses que perecem fora, comece a honrar o seu ministério, comece a honrar